Bom, boa noite a todos. A gente está aguardando o Rodrigo entrar, mas eu já vou começar apresentando o nosso convidado. Peraí, acho que entrou. Educacional ainda não. Bom, eu vou apresentar o Rodrigo enquanto ele está entrando. Boa noite. Para nós, eu queria dizer que, primeiramente, é uma alegria poder retomar o Beacon Talks essa semana, com um convidado que há muito nós queremos trazer, e a pandemia nos ajudou, porque o Rodrigo está em Salvador. Eu vou começar apresentando a nossa grande discussão. Estamos todos na web, estamos todos conectados, né? Eu sou Zilda, coordenadora de tecnologia educacional aqui da Beacon School, e esta é a primeira vez como anfitriã dos encontros da escola aqui no Instagram. Obrigada pela presença de todos e a gente vai dar início. Eu queria começar apresentando o Rodrigo Nesme. O Rodrigo é diretor de educação da SaferNet Brasil, que é uma organização voltada para a educação digital. Ele coordena ações de promoção do uso crítico e responsável da internet, que englobam pesquisas, campanhas, materiais pedagógicos e formações de multiplicadores. Além do Safer Internet Day no Brasil, desde a sua primeira edição nacional em 2009. Rodrigo é também doutor em psicologia social e pesquisador do programa da CAPES na área de interações sociais e privacidade nos ambientes digitais. Ele também é membro do grupo de pesquisa Interações, Tecnologias e Sociedade da Universidade Federal da Bahia e membro do grupo de especialistas das pesquisas TIC Kids Online e TIC Educação do CETIC-BR, do NIC-BR. É um enorme prazer receber Rodrigo e é uma enorme alegria na medida em que o material da SaferNet e a produção do Rodrigo nos ilumina e nos orienta no nosso cotidiano, que é o de orientar professores e alunos aqui na Beacon para o melhor uso da internet. Eu só estou tentando entender aqui. Vamos ver se o Rodrigo entra. Cadê? Aqui. Um minuto, por favor. Estou pedindo apoio da Carol. Um minuto, por favor. Espera aí, vou pedir. Ele já está lá. Ele está como SaferNet. Vamos ver aqui. Senão vou pedir ao Rodrigo para sair e entrar novamente, porque eu tinha dado esse acesso. Eu acho que você entrou e saiu. Então, vou pedir um... Rodrigo, vou pedir para você sair e entrar de novo, porque eu não estou conseguindo te dar o acesso. Acho que agora vamos. Olá, Zilda. Olá, boa noite a todas e a todos. Chegou o Rodrigo. Rodrigo, eu já fiz a sua apresentação. Queria só reiterar que para nós é uma alegria poder ter você aqui, é o efeito colateral da pandemia,
porque presencialmente não conseguimos por conta de uma agenda, mas agora, à distância, conseguimos. Eu já te fiz a apresentação, já passo a palavra, e depois ao final dessa primeira fala do Rodrigo, a gente vai orientar como é que vocês fazem as perguntas. Vamos lá. Maravilha, boa noite. Obrigado, Zilda, pelo convite, ótimo revê-la, ainda que a essa distância. Boa noite a todas e a todos, familiares, pais, educadores que acompanham aí nessa mais uma live, né, nessa maratona, o ano recorde absoluto de lives que os humanos conseguem fazer num único período, mas é por um motivo excepcional e a gente sabe que muito melhor ter encontros remotos do que ficarmos realmente afastados, né? Espero que estejam todas e todos bem. Um ponto que a gente tem discutido muito, e fica muito feliz de ver esse engajamento do colégio, fazer a ênfase nesse trabalho que eu sei que é de longa data, né, Zilda? Nessa enorme jornada de pensar o melhor proveito, as oportunidades, os desafios de desfrutar das tecnologias digitais com o máximo de responsabilidade, de cidadania e de cuidado, né? Acho que a palavra é cuidado. E é um cuidado que muitas vezes a gente não leva para os espaços digitais, né? Então, como a Zilda comentou, eu tenho aí o privilégio de poder trabalhar com esse tema que eu amo tanto. Mesmo sendo psicólogo de formação, sou apaixonado por tecnologia. E a gente tem trabalhado com muitos alunos, muitos educadores, muitos pais e mães também. E aí eu queria rapidamente comentar algumas coisas que a gente tem ouvido muito das famílias e que acho que vale a pena desmistificar, Zilda, para a gente começar essa conversa. Mas eu queria muito reagir às perguntas que vocês forem fazendo para a gente ter uma conversa mais bacana. Agora, um primeiro ponto que eu acho que é bacana destacar é a gente, de uma vez por todas, precisa abrir mão, abandonar de vez um termo que a gente ouve ainda hoje, bastante corrente, dessa ideia do nativo digital, né? Como se nossos filhos, nossos alunos, tivessem nascido com um chip a mais, como se eles estivessem totalmente prontos, habilitados para usar a internet, como se soubessem tudo do mundo digital, e nós, mais velhos, adultos, carecas ou cabeludos, a gente como se não tivesse muito o que contribuir nesse universo do mundo digital. O que é um grande erro, porque nossas crianças e adolescentes são o que a gente chama de ativos digitais, do ponto de vista que eles participam muito do mundo digital, usam muitas horas por dia, sabem até fazer algumas coisas interessantes do ponto de vista instrumental, mas jamais a gente pode confundir o uso instrumental com uma outra dimensão de habilidades e capacidades de uso crítico, de responsabilidade, de discernimento, de maturidade e de percepção das oportunidades, mas também a percepção dos riscos. Uma criança de 7 anos sozinha na praia, ela não sabe discernir as oportunidades de um banho de mar tranquilo, de uma possibilidade de afogamento e outros tantos riscos que o mar pode oferecer. Não que o mar seja perigoso por natureza, mas o mar é um espaço que merece cuidado e atenção, e uma criança ou adolescente precisam ser mediados, dependendo da sua maturidade, para acessar esses espaços, como a praia, como a rua, como um clube ou mesmo como qualquer outro espaço público bem movimentado. E aí, para começar nosso papo, eu enfatizo esse ponto, né? Nossas crianças e adolescentes não estão prontas para o digital porque eles só vão ter habilidades críticas, habilidades sociais, habilidades emocionais para lidar com o mundo digital se nós, adultos, educadores, adultos, sociedade, a gente conectar nessas novas gerações esses valores de cuidado, de ética, de cidadania no sentido mais amplo. Então, desfazer do nativo digital para dizer assim, todos nós, vivos, vivemos no mundo digital hoje. Você pode não usar a mesma coisa, pode não usar o TikTok, pode não usar o Snapchat, pode não usar talvez os mesmos aplicativos que seus filhos, mas não se sintam completamente alienígenas nesse mundo digital, porque vocês vivem nesse mundo, ainda que não usem as mesmas plataformas, todos nós vivemos no mesmo mundo, que é um mundo digital. E aí, para encerrar essa introdução, eu diria, o grande desafio não é vocês, pais, mães e educadores, dominarem todos esses instrumentos. Vocês precisam, talvez, mais olhar para os espaços digitais como novas ambiências públicas, novos espaços de convivência, novas grandes praças públicas, e que exigem que ali também, nesses espaços públicos digitais,
nossos filhos tenham esse comportamento ético, esse comportamento cuidadoso, e nós podemos ajudar nessa mediação, porque ela não é técnica apenas, é uma mediação de princípios, é uma mediação de capacidade de leitura crítica do mundo e capacidade, o mais importante de todas, a capacidade de fazer boas escolhas. Boas escolhas como indivíduo, boas escolhas como família, boas escolhas como usuário dessas plataformas, né? Para que os nossos crianças e adolescentes entendam também que a responsabilidade não é só do pai, da mãe ou da escola. Eles, com seus cliques, com seus likes, com os seus perfis, cada comentário, cada post, cada reação em uma rede ou num aplicativo de mensagem, nós todos, inclusive crianças e adolescentes, estamos construindo a internet. E aí a gente tem que pensar, o que é que eu quero deixar nesse ambiente público? Que rastro eu quero produzir? Que legado eu tenho produzido? Mas também, que reputação eu tenho produzido nesses espaços, né? Que, como eu disse, são espaços públicos onde valem todas as leis, todas as regras de convivência. E aí, eu insisto, infelizmente, a gente ainda se apega nesse discurso de que eles estão prontos lá e nós aqui tentando capturar o restinho do que a gente pode entender do mundo digital. Mas o maior desafio agora é justamente esse, conectar as gerações, conectar princípios e habilidades que vão para muito além do técnico e envolvem crítica, envolvem discernimento, envolvem maturidade. E esse é um trabalho humano que a educação faz, e a escola tem esse compromisso no seu projeto, mas que é um trabalho compartilhado com a família e com toda a sociedade, quando a gente pensa que a internet definitivamente é um espaço real, concreto, de vida, né? E um espaço cada vez mais presente no nosso cotidiano. Mas acho que para a introdução, Zilda, eu acho que já até falei bastante, a gente pode seguir aí com umas trocas e perguntas. Estou vendo já chegar algumas aqui. Então, vamos lá, Rodrigo. Eu queria começar contando uma experiência da Beacon e ouvindo você sobre o que você acha a respeito disso. Nós, tem mais ou menos 2 anos, fizemos uma pesquisa com as crianças para perguntar para elas qual era o uso que elas tinham. Fizemos desde o primeiro ano até uma parte do Fundo 2. E olhamos com muito cuidado essas respostas e descobrimos 2 coisas. A primeira é que os nossos alunos eram muito mais consumidores de conteúdo, em geral de vídeo, do que propriamente produtores. Isso nos deu um sinal de que a gente precisava trabalhar para usarmos esse outro caminho. E nós perguntamos para os nossos alunos se tinha regra na casa deles. A gente perguntou assim, tem regra na sua casa? Qual é a regra? E para muitos tinha, podia usar em tais momentos e não outros, mas o que a gente descobriu é que era muito mais o tempo do que o conteúdo, né? Pode 2 horas depois do jantar ou coisas assim. Isso foi antes da pandemia. E a gente percebeu que na comunidade, nos nossos pais, a gente tem situações muito diversas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, quer dizer, ainda que cada um em casa legisla, o que a gente pode dizer para todos os pais a respeito de controle e de autonomia? Qual é o tamanho do meu controle e qual é o tamanho da autonomia que eu tenho que dar, vamos dizer assim? Vamos lá, uau, esse acho que é o grande tema, né? Ainda mais agora na pandemia, que a gente tem que repactuar os nossos acordos em termos de limites, né? Então, acho que esse ponto, como você bem disse, né? Assim, cada família tem os seus valores, cada família tem seus princípios, e nós não somos nós que vamos prescrever. Mas o fato é justamente a gente entender essa dimensão pública da internet, ajuda as famílias a aplicar também para o espaço digital alguns limites, pactuar algumas regras. Eu não deixo uma criança de 6 anos sair sozinha numa avenida em São Paulo, ou mesmo em outra grande cidade, eu não deixo ela sozinha em vários lugares públicos, porque eu tenho clara noção de que ela ainda não tem a maturidade e o discernimento para ter autonomia em alguns lugares que não oferecem cuidado suficiente, dependendo daquela idade. E o que a gente acaba vendo é que, às vezes, muitas famílias não fazem essa metáfora, não fazem essa associação, e a gente tem meninos e meninas completamente à deriva no mundo digital, que nem tampouco tem controle de tempo.
até porque não tem os responsáveis próximos e muitas vezes os funcionários que ajudam a cuidar das crianças não têm nem orientação sobre esses limites e muitas vezes não tem qualquer limite. Então ficam completamente à deriva. E ainda a gente sabe que tem benefícios e tem oportunidades, mas a gente também não pode superestimar, né, Zilda, as oportunidades. Não é nenhuma função mágica que você deixa a criança lá ilimitada diante de uma tela digital que ela vai aprender as qualidades do digital, vai ser uma nova inovadora, empreendedora digital. A gente sabe que isso não é bem assim. Então, o que a gente tem combinado e feito com muitas famílias é o seguinte: desde o primeiro momento de acesso, é pactuar com transparência essas regras. Colocar sim os limites de tempo de uso, mas é uma equação que tem que amplificar para além do tempo, porque o tempo é um fator que não é nem mais o central agora, né? Os estudos recentes em relação ao bem-estar e a questão da saúde emocional em relação aos usos das telas digitais têm mostrado que o tempo é um fator, mas não tão preponderante, porque além do tempo de exposição à tela, o que importa é qual o conteúdo dessas telas, qual é o conteúdo que as crianças e adolescentes têm usado e interagido. Mas além do conteúdo, também tem um outro aspecto que é qual é o contexto. Ele tem usado isso em qual contexto? É um uso de tela que tem um tempo razoável, mas é numa interação com pares, que tem um aspecto criativo, que tem um aspecto de participação, ou é um contexto completamente de consumo passivo de informação, e aí um conteúdo ruim, num contexto ruim, por muito tempo, é uma combinação muito mais perigosa do que apenas muito tempo num conteúdo bastante participativo e criativo. Então, tempo, conteúdo, contexto, somam-se também a uma questão cada vez mais fundamental, Zilda, que nem mesmo nós adultos temos tido condição de fazer, que é ter um pouco mais de cuidado e observar quais são nossas reações emocionais diante desses usos, desse tempo, desses conteúdos e nesses contextos. Ou seja, fazer uma espécie de auto-observação de como é a minha rotina digital. A gente tem chamado isso de repactuar as nossas rotinas digitais, como adultos também, mas como família, criar uma dieta informacional, uma dieta digital que vai envolver tempo, conteúdo, contexto e emoções envolvidas no consumo das telas digitais. Isso vai variar muito por idade e também por contexto familiar. Mas da mesma forma como a gente cuida da nossa alimentação, a gente cuida eventualmente do corpo para fazer alguma dieta, a gente também definitivamente tem que pautar a nossa dieta digital, a nossa rotina digital. E aí, concluo dizendo, quanto antes for melhor. Claro, quando você tem a criança desde o primeiro acesso a um celular, a um tablet, já com transparência, deixar evidente que há limites de tempo, há limites de conteúdo e há limites de contexto para usar esses dispositivos digitais que você mesmo oferece. É claro que se você faz isso desde cedo, é meio que hábito e muito espontâneo. Na adolescência, você tem uma relação transparente e até mesmo acordos coletivos, porque na adolescência é esperado a maior privacidade e alguma autonomia. Mas, independente da idade, faz sentido mudar a percepção de limite, de regra, para não ser apenas uma restrição, não apenas uma imposição, porque a pai e a mãe é chato ou que a escola não deixa, mas a criança, desde antes da adolescência, perceber que, olha, tem um limite que é necessário para eu dar prova de que eu me comporto de acordo com o combinado. Quando a criança percebe que o limite é só uma etapa para ela ganhar mais liberdade, mas, ou seja, ela percebe que depende do comportamento dela demonstrar que ela tem já a condição de ganhar mais liberdade, a gente entra num ciclo de negociação muito mais interessante, porque a criança começa a se comprometer mais e a gente não pode subestimar o poder de participação e também de decisão, às vezes, das crianças, elas sendo convidadas a assumirem essas responsabilidades também para o mundo digital, né? Eu acho que é um caminho que é fácil falar, mas eu sei que é difícil executar, mas é um caminho que tem funcionado, porque ele supera qualquer aplicativo, qualquer espião, porque eu duvido que um detetive particular seja capaz de substituir o papel de educação de princípios, de valores, em qualquer uma de nossas famílias. Um espião como aplicativo, ele não tem
um papel pedagógico, ele tem algum papel preventivo para o pior, que você vai ter um registro do pior que pode acontecer. Mas você não tem uma dinâmica de ensinar a assumir liberdades junto com responsabilidades. Olha, essa tua fala respondeu algumas questões que já chegaram. Eu só queria lembrar para quem está chegando agora que vocês podem fazer perguntas por meio do botão de comentários na parte inferior da tela. E a gente vai tentando juntar. Eu tenho duas perguntas aqui bastante importantes sobre adolescência, né? E os adolescentes vivem no aqui e agora, comenta a nossa coordenadora de formação aqui da Beacon, Laís Chama de Carvalho. Mas eles se preocupam pouco com o rastro digital. Como é que a gente constrói uma maneira, eu acho que você já falou bastante disso, para eles terem consciência que esses atos, eles são no momento, mas eles têm consequências que vão para além daquele momento e do prazer do like e do número de pessoas que estão nos seguindo. Como é que a gente ajuda a dar esse contexto de tempo que é mais amplo do que aquele momento que a gente está vivendo? Perfeito, esse é um super desafio na adolescência, né? E, de novo, quando a gente começa antes, fica mais fácil. Mas também na adolescência é possível. A gente tem trabalhado com muitos adolescentes e jovens também no convite para, antes de nós, como adultos, fazermos aquela lista dos prejuízos, dos danos, dos perigos, das ameaças, e eu sei que vocês fazem isso no colégio também, e dá para fazer em família. Antes de entrar com aquele olhar julgador, aquele nosso olhar adulto de condenar e de dar lições de moral, que tem o seu lugar também, mas eu acho que um outro caminho possível vamos convidar mais os adolescentes a falarem sobre as suas próprias experiências digitais e, mais do que isso, vamos convidá-los a refletirem com um olhar um pouco mais crítico sobre quais são os critérios que eles têm usado para publicar, quais são os critérios que eles têm para manter as publicações antigas. Será que eles têm visitado as publicações antigas? A gente tem uma dinâmica que a gente faz com os adolescentes, às vezes pede para eles pegarem os posts mais antigos que eles têm nas redes sociais ativas e olhar para aqueles posts e dizer assim, analise, esses posts ainda te representam? Você acha que eles podem te dizer exatamente algo bacana sobre você? Você acha que as pessoas que estão vendo isso têm a noção de que você mudou? Ou seja, convidá-los a terem essa percepção sobre o que a gente chama da reputação digital, não como julgamento de que tá bom, tá ruim, mas eles mesmos entenderem o tamanho da responsabilidade que é publicar, né? E o peso da palavra, a própria palavra, né? Tornar público, publicar algo, é você deixar aquilo disponível num ambiente que é persistente, é escalável, é um conteúdo que é buscável, né? Do ponto de vista de que você pode recuperar ele. Então, tirar eles do automático, porque se nós estamos no automático, eles ainda mais, né? Assim, a gente sai clicando, postando, às vezes está pensando em meia dúzia de pessoas próximas que eu quero compartilhar esse prato de comida ou quero compartilhar essa foto de alguma coisa legal. A gente pensa, né? A gente diz isso na teoria, uma audiência imaginada que às vezes é muito menor do que efetivamente a audiência que todos lá têm naquelas redes sociais. E nesse instantâneo, nesse imediatismo, eles não pensam na reputação digital, não pensam, às vezes, no futuro próximo. E quando a gente convida eles para desacelerar um pouco, olhar no retrovisor e começar a discutir que esse conteúdo deixa um rastro, que esse conteúdo pode ser usado numa seleção futura de emprego, esse conteúdo pode ser usado num futuro relacionamento, esse conteúdo pode ser usado num futuro caso de análise de planos de seguros de saúde, como parece ficção, mas já é verdade. São informações que falam muito sobre nossas identidades e a gente tem que assumir o controle sobre isso. De novo, Zilda, acho que a conversa não é entrar em pânico, entrar em desespero, mas é fazê-los entender de que eles têm muita responsabilidade em cada clique, que é uma delícia, é um barato, é bacana, é gostoso, é divertido, mas também é um assunto a se levar em consideração do ponto de vista do controle das suas próprias informações pessoais e, de um ponto de vista mais amplo, a conversa do mundo hoje é sobre dados pessoais, privacidade
né, que dizem o novo petróleo, o novo ouro, o novo valor do capital atual é justamente o rastro digital. Então, eles precisam entender que isso tem um peso, não só para eles como indivíduos, mas um peso no que a gente entende aí pelo futuro da economia, inclusive, né, dos países e das pessoas também. Rodrigo, com essa sua fala sobre o rastro digital, você respondeu uma questão da Ana Carolina Scaff, que é mãe de alunos nossos, justamente se eles sabem as consequências. E ela tem mais uma questão, e aí eu vou fazer a questão e também vou contar para você uma história interna que apareceu no nosso cotidiano, que eu acho que ajuda muito. A Carolina pergunta sobre programas de controle parental. A gente recebe muito pai perguntando sobre isso. Eu só queria dar 2 dados a respeito disso, que quando nós fizemos a pesquisa sobre o uso das crianças, a gente perguntou para eles, sobretudo para os menores, a gente tentou entender quando é que eles ganhavam um dispositivo próprio. Naquela ocasião, era a maioria perto do 3º ano. E aí a gente perguntava, mas se você não usa o seu, você usa o de quem? E aí a gente descobriu que usava de avô, de mãe, de irmão, de motorista, de babá. Então, eu acho importante a gente falar, porque eu gosto de contar essa história, porque às vezes você tem os melhores programas de controle parental no seu, mas você descobre que as crianças usam uma série de outros dispositivos. Isso foi uma descoberta interna. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas condições de controle que não são diálogo, elas são do próprio programa. Isso é um ponto que sempre volta, né? A gente até tem hoje alguns programas que foram bloqueados das lojas de aplicativos, porque eram programas literalmente espiões, os mesmos que as polícias usam para investigar criminosos de quadrilhas hiperperigosas, e nós usando o mesmo dispositivo para supostamente educar as crianças. Então, efetivamente, não é nem um bom exemplo, né? Porque se é um aplicativo espião usado para investigação de criminosos, a gente não pode tratar nossos filhos a priori como suspeitos criminosos incapazes de fazer suas escolhas responsáveis e seguras. E aí a pergunta que eu devolvo para as famílias é assim, se você tem tamanha insegurança que exige você ter necessidade de acessar 100% do conteúdo dos seus filhos nas redes, significa claramente que ele não tem ainda condição de ter o próprio aparelho. Significa claramente que ele ainda não tem maturidade para poder ter essa autonomia. Então é melhor não ter o aparelho. É melhor não ter o dispositivo do que ter um dispositivo em que você não tenha nenhuma relação de confiança para que aquela criança ou aquele adolescente tenha minimamente capacidade de se desenvolver e de se desenrolar com aquelas telas. Então, a gente sabe que agora uma nova geração de aplicações começam a facilitar o trabalho dos pais das crianças menores, tá? Então, por exemplo, o Google tem agora um dispositivo chamado Family Link. O Facebook criou um dispositivo chamado Messenger Kids, que é uma integração total com o Facebook dos pais, e os pais administram a aplicação de mensagem Messenger Kids das crianças de uma maneira bastante bem bolada. É um design que a gente chama do Safety by Design, né, e Privacy by Design. De fato, criar um produto pensando na privacidade e segurança das crianças, e aí você tem um pouco mais de facilidade para fazer essa gestão dos acessos. Agora, eu insisto que ainda a melhor tecnologia disponível no mercado é o diálogo franco, uma relação transparente de confiança. Ah, mas meu filho tem 11 anos, eu ainda não tenho os 13 anos mínimos da idade necessária para usar as redes sociais, mas ele com 11 anos eu estou avaliando, eu quero saber como é que vai funcionar, né, se ele vai ter ou não vai ter. Olha, a questão não é tanto a idade etária, mas principalmente essa questão da maturidade. Então, se você acha que já tem maturidade de discernimento, se você quer dar um voto de confiança, podem criar juntos o perfil da rede. E você dá o direito de também não ficar fuçando toda hora. Você quer entrar e fuçar? Vamos combinar o seguinte, você não tem a idade ainda, você tem 12, só pode com 13. Vamos criar junto o perfil, a gente compartilha a senha, e toda vez que vocês, pais e mães, quiserem acessar o conteúdo, porque o combinado foi esse, que vocês vão ter acesso, acessar junto, dizer, olha, vamos lá,
você ainda não pode ter sozinho, eu sei que você queria ter privacidade, mas ainda não dá. Vamos lá, me conta aí como é que tá. Participar da vida digital dos filhos é muito mais pedagógico e muito mais enriquecedor do que simplesmente espionar e saber o que foi feito no retrovisor. Né? Então, é um assunto que a gente tem dado uma outra dica, eu termino esse ponto com isso. Eu pergunto, quantos de nós, pais e mães, e eu me incluo, mas meu filho só tem 1 ano, ainda é 0 horas de tela. 0 não, porque ele fala com os avós pelas videochamadas. Mas a questão é, quanto nós temos sido fonte de conteúdo positivo? Quantos conteúdos nós indicamos para os nossos filhos? Quantas vezes convidamos nossos filhos para fazer algum jogo, jogar algum jogo digital? Quantos aplicativos a gente tem sugerido para eles como coisas legais? E criar esses momentos entre gerações de compartilhar, a gente brinca, os top 5, né? Os pais mostram 5 coisas incríveis que eles acham na internet para os filhos, e os filhos mostram 5 coisas incríveis que eles gostam na internet, e vamos trocar recomendações de conteúdo na internet de uma maneira que a gente possa olhar também pelo olhar dos mais novos, o que tem valor para eles, e eles também entenderem do nosso lado quais são os nossos medos, nossos cuidados. Então, esse tipo de troca é muito mais simples, barata, porque é de graça no caso, e geralmente tem tido efeitos muito mais interessantes do que simplesmente usar os aplicativos de controle parental, que, como eu disse, as novas versões são úteis sim, principalmente para as crianças pequenas, tá? E lembrando, vale para videogame também, viu, Zilda? Xbox, PlayStation, Wii, Xbox, todos eles têm controle parental embutido, mas ainda assim, o melhor complemento é sentar junto. Sabe aquele jogo horrível que você detesta que seu filho jogue? Aquele que te deixa de cabelo em pé, para quem ainda tem cabelos. Sente um dia, respire fundo, controle toda a sua ânsia de julgamento e tente sentar junto para jogar com eles, ou com ela, ou com ele, esse jogo que faz tanto sentido para eles. Tente capturar um pouco essas emoções, essas sensações, esse contexto de uso, e a partir dali vocês podem puxar uma conversa, ainda que seja antes de algum julgamento, de uma crítica e de um menosprezo. Né? Quando a gente menospreza algo que é tão importante para eles, a gente está bloqueando canais importantes de comunicação, justamente, e aí eu termino respondendo a pergunta que chegou aqui, justamente ao ter esse diálogo franco, essa disponibilidade, essa parceria, literalmente, de poder conhecer um pouco mais da vida digital deles, vocês vão ter olhos muito mais treinados para sentir quando alguma coisa não vai bem. A mudança parou de jogar um jogo que jogava sempre, parou de comentar coisas que comentava da rede que gosta de usar, saiu das redes, ou tem um uso repentinamente transformado para usar durante as madrugadas, ou mesmo até sinais de não querer mais encontrar os amigos, ou até de não participar mais de alguns grupos de parceria das escolas, podem ser sinais de que algo não vai bem e alguma coisa estranha pode estar acontecendo. Então, queria juntar essa sua fala a respeito justamente da questão do jogo. Muito antes de ter internet, a humanidade joga, a gente gosta do jogo, até na pré-história tem jogo. Né? Se encontrou jogos nas escavações e tudo, porque somos homo ludens, que é o que se diz aí. E nossos alunos jogam, a gente gosta, são jogos diferentes. E aí, primeiro, a gente tem questões de expor dados do jogador, por um lado, né? É um jeito de coletar, a gente sabe. Por outro, a gente pode vir a ter interação com pessoas que gostam do jogo, mas são pessoas que a gente não conhece. Qual é o momento de poder usar isso? Como é que a gente lida com essas questões de exposição de dados, conflito e interação com desconhecidos, né? Queria trazer essa questão que elas emergem em torno dos jogos. Perfeito. Como você bem disse, né? Acho que esse afastamento que a gente criou dos jogos digitais e todos os preconceitos e ressalvas que a gente tem é complicado porque, como eu disse, a gente acaba menosprezando algo que é tão importante na vida cotidiana deles e tem alguns estudos mostrando aí, desmistificando por um lado
essa relação que a gente supõe de causa e efeito, né, Zilda? Isso não é bem assim. Quando a gente fala da psique humana, da nossa subjetividade, a gente não tem uma matemática, né? Não é o jogo A produz o resultado A mais no adolescente, ou porque joga o jogo X que vai ter um comportamento violento, ou porque jogou o joguinho educativo Y que vai ficar super inteligente. Não é uma relação de causa e efeito. Se assim fosse, né, o cinema seria o lugar de maior tragédia do planeta, porque a gente na ficção tem várias formas de expressar a violência. Na ficção a gente tem várias formas de experimentar momentos radicais e experimentar, de alguma maneira, pelo olhar da arte e da ficção, situações que são completamente impossíveis de serem experimentadas na vida real. E muitas crianças e adolescentes sabem desse limite, né, do jogo, o limite da encenação, o limite da simulação de atos. É preocupante, sim, alguns conteúdos que têm classificação etária para o jogo, né? O jogo tem jogos que têm conteúdo sexual ou violento, ou mesmo conteúdos que são adultos e efetivamente tem um limite etário ali que não é saudável. Mas a questão é que, de novo, eu acho que essa combinação tempo, conteúdo, contexto e emoções, capacidade de ler as próprias emoções nessa experiência com jogos, é algo que a gente não tem conseguido fazer muito, né? Às vezes a gente olha só para o conteúdo, fica espantado e não busca entender o contexto e as emoções associadas. Ou às vezes a gente fica desesperado porque os filhos passam muito tempo, mas não entende o contexto e o conteúdo, né? Então, eu acho que essa combinação ainda é um grande desafio, porque não é uma relação de causa e efeito. É sempre uma combinação de vários fatores em torno daquela experiência. Um jogo violento não vai produzir violência se você tem um adolescente com uma rede de apoio, com um espaço de diálogo intrafamiliar, que não convivam com violência intrafamiliar, que não tenham que tenham essa condição de ter outras oportunidades de exercício das suas experiências, ele certamente está mais protegido. Agora, alguém já vulnerável, alguém já com o sofrimento emocional, alguém já com dificuldades de relacionamento interpessoal, alguém que não tem um leque de opções de diversão e mesmo de entretenimento, e todas as opções estão reduzidas ao videogame, aí sim você tem uma combinação explosiva. E aí eu concluo assim dizendo, a internet, pessoal, definitivamente, e as tecnologias digitais são potências. São potências para a nossa subjetividade, são potências para as nossas relações sociais, são potência para a educação, mas também são potência para conteúdos de risco, são potências para amplificar nossas vulnerabilidades, são potência também para a prática de ilícitos, e é justamente, de novo, né, o quanto a gente tem que se educar e educar as gerações mais novas a terem habilidades críticas, habilidades sociais e emocionais para usar essa potência de uma maneira que tenha um mínimo de autocuidado, né? E de capacidade de cuidar dos outros também. Então, é importante a gente conectar com esses jogos, conectar com essas experiências e fazer junto com eles essa reflexão e não por eles essa reflexão de que sim, um tempo excessivo pode ser prejudicial para o sono, para a atenção, pode ser prejudicial para os olhos, para a postura, para a coluna, pode dar leve, movimento repetitivo. Fazer junto com eles essas reflexões de que tem coisas incríveis, mas também é preciso ter alguns limites e dosar um pouco essa experiência. Olha, o tempo da quarentena está passando muito devagar, mas dessa live está passando muito rápido. A gente tem mais 10 minutos e é difícil fazer escolha justamente. Eu gostaria que você abordasse um pouco uma questão que aparece aqui para nós, que é quando dá errado, vamos dizer assim. Situações de bullying são muito desconfortáveis. E a gente sabe que é desconfortável tanto para a criança vítima de bullying, quando para aquela que perpetra o bullying, né? Quando chamamos pais, é um sofrimento também. A gente recebe alguns sinais quando aparecem certas modas, baleia azul, momô, etc. E quando a gente diz, calma, vamos olhar, mas vamos tratar isso com cuidado. Quais são os movimentos que são construtivos nas situações de sexting, de bullying?
e de desafios que colocam em risco a integridade física e emocional das nossas crianças e dos adultos também, porque a gente não está livre de tudo que as redes trazem de ruim também. Exatamente, esse é um super desafio, né? Eu vou tentar ser mais sucinto aqui, mas justamente na Cefernet a gente tem trabalhado com esses temas, Hilda, e aí eu mando para vocês em seguida para compartilharem aqui no Instagram e em outras redes com as famílias. A gente fez inclusive notas públicas sobre o Baleia Azul, sobre o Momo, sim, depois sobre o Pateta. Nas circulares para os pais, nós citamos links da Cefernet de vocês para orientá-los, exato. Muito bom, fico feliz que tenha sido útil. Então, assim, o que a gente tem aprendido com esses desafios, primeiro, não funciona gerar pânico. E muitas das notícias que circulam em torno desses desafios geram pânico, desesperam vocês. E faz mal para a saúde emocional de vocês também, de todos nós, como você disse. Então, não deixarmos cair na armadilha do pânico, do desespero, do apavoramento, de que está tudo perdido, meu filho vai receber uma mensagem no dia seguinte vai cometer um ato contra a própria vida. Não é assim que funciona, inclusive os atos mais extremos de a violência e autodano, que a gente chama. Porque, como eu disse, são fatores múltiplos, né? É uma combinação enorme de fatores e, eventualmente, um conteúdo na internet pode ser o que a gente chama de gatilho, né? De gatilho disparador de um ato mais extremo, mas nunca o provocador daquele sofrimento emocional ou daquele problema de relacionamento. Então, não entrar em pânico e o principal é ter esse diálogo constante com as crianças e adolescentes para elas entenderem que na internet não interessa o nome do aplicativo, não interessa se daqui a pouco já é inteligência artificial, robô, não interessa. Em todos os ambientes digitais a gente tem leis, tem regras, elas funcionam, às vezes mais rápido, às vezes muito mais lento, mas a gente tem regras, tem leis que valem para denunciar todo e qualquer comportamento abusivo. Então, você recebeu uma mensagem de alguém te fazendo algum comentário, algum conteúdo que te ofende, te agride, que te discrimina, que pode ser o cyberbullying, isso tem que ser reportado. O Instagram pode reportar, o Facebook, o TikTok, não interessa a plataforma. Mas a gente tem que mostrar para as crianças desde cedo de que se qualquer coisa incômoda acontecer, elas podem contar com vocês, pais, mães também, como contam com a escola. E o ponto é vocês dizerem assim, eu posso não entender do TikTok, mas qualquer coisa que acontecer no TikTok, meu filho, conte comigo, né? Me procure, porque se tem uma coisa que as crianças têm medo, Zilda, é de falar para os pais que estão sofrendo alguma coisa na internet, como o cyberbullying, ou mesmo um convite estranho, ou um conteúdo de apologia ao suicídio estranho que chegue. Elas têm medo porque geralmente a reação dos pais é de pânico, é de bronca, é de punição, tirando o celular, proibindo de usar a rede, e é tudo que eles mais temem. Então, é abrir esse canal para que as crianças busquem vocês como pessoas de contato. Lembrar que elas também podem ser responsabilizadas na justiça na vara da infância. A partir de 12 anos, crianças, adolescentes respondem pelo ato infracional de uma discriminação que acontece na internet. Ou mesmo fingindo ser o Baleia Azul para provocar constrangimento ou mal-estar a outro colega. Isso não é brincadeira. E aí eu termino dizendo assim, é justamente aí que a gente tem o maior desafio. Discernir brincadeira de violência, porque às vezes a gente tem nas famílias também, a gente sabe que nós adultos nem sempre somos os melhores exemplos, né? Quem não tem um grupo de família que a gente vê conteúdo racista, homofóbico, discriminação religiosa, discriminação contra mulheres e o vazamento de conteúdo íntimo é um grande retrato disso. É desesperador, Zilda, ver meninos e meninas, às vezes de 12, 13 anos, reproduzindo discurso de ódio, discriminação violenta demais contra mulheres, no vazamento de nudes, por exemplo, achando que tudo bem. Ou porque é na internet e não causa nenhum problema. Isso é desesperador, porque, de fato, é a ausência dessa percepção de que também na internet eu preciso ter um pouco mais de empatia. Também na internet eu sou responsável legal pelas coisas que eu faço e vocês, como familiares, responsáveis legais dos comportamentos dos filhos na rede, né? Agora, nos casos extremos, adolescentes vão responder na justiça, os pais pagam multas, indenizações, tem todo um processo, mas eu aposto, sim, que esses casos de judicialização devem ser os últimos recursos, porque não tem nada com maior efeito colateral do que judicializar um problema de conflitos entre adolescentes.
né? Quando você judicializa, na tentativa de reparar o dano, a gente provoca dezenas de outros danos nas famílias, nos próprios adolescentes. Então, mediar o conflito e educar para essa leitura crítica e uma postura crítica e cuidadosa em cada clique, em cada comentário, em cada relacionamento amoroso, mas também em cada piada, em cada zoeira no mundo digital, é o desafio que a gente tem para enfrentar juntos. E contem com a Cifernet também, sempre que preciso. E eu sei que vocês fazem isso muito bem na escola. E fica o convite para que os pais também ajudem, né, a provocar essa reflexão dentro dos valores e dos critérios que vocês têm cada um nas suas famílias. Olha, Rodrigo, a gente vem se esforçando muito. A gente sabe que é todo dia, não é uma oficina no início do ano e outra no final. A Beacon vem trabalhando, estamos num ano, além de pandemia, de discutir as interações que nós temos, e nós temos um currículo que valoriza muito um tripé que em inglês é Voice, Choice and Ownership, que seria dar voz, dar escolhas e autoria, e uma construção crítica, quer dizer, de conversar com os nossos alunos, de falar sobre isso, sobre o rastro. A gente tem uma história ótima que eu fiz uma conversa sobre rastro digital, que é possível e tal. Aí os meninos não acreditavam, vão dizer assim para outros, será que eles conseguem achar qualquer coisa? Aí quando acabou eles subiram na TI para perguntar, é verdade que dá para achar tudo? É verdade que ela consegue? É verdade. Quer dizer, a gente vem conversando com os grandes, com os pequenos e também com os nossos educadores, porque muitos de nós não teve essa experiência na formação e chegou já com os meios todos funcionando. Existe uma coisa que é reputação digital, isso vale para adultos e crianças. Eu queria te dizer que a gente vem tentando, da melhor maneira. Os pais nos ajudam muito a nos dar balizas, porque são regras diferentes. E a gente teve a experiência de entrar na pandemia, tinha famílias com filhos muito usuários e famílias que não queriam isso no cotidiano dos seus filhos pequenos, e a gente precisa respeitar essa diversidade também, mas tem que garantir. A gente entende que os pais são nossos parceiros e os alunos também são. Né? Eles nos ajudam a entender onde está pegando, o que é importante. Eu queria agradecer muito, o que eu espero que seja a sua primeira chegada, a sua primeira atuação na Beacon. Espero que a gente possa ter outros encontros, inclusive com alunos. Gostaria de pedir desculpas, a gente teve mais perguntas do que respostas. O Rodrigo é um colega com quem a gente tem um diálogo e eu pretendo juntar essas perguntas e mandar. Eu queria dizer que isso vai ficar gravado no nosso Instagram e agradecer a todos essa presença. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso em todos os fóruns possíveis. Semana retrasada, um grupo de professoras do infantil me convidou para a gente discutir o dilema das redes, por exemplo. Veio quem quis, foi um café com conversa, à distância. Porque a questão do digital, ela diz respeito a todos nós. Então, a gente precisa resolver essa questão junto. Eu queria agradecer a você a presença, queria agradecer a direção da Beacon por terem aceitado a minha sugestão de trazer você. E eu espero que todo mundo tenha aproveitado muito. Eu gostei muito dessa noite. Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Contem sempre comigo, com a Cifernet. E fica o convite, né, que é diário, da gente tentar sair desse automático, frenético do mundo digital, que nos satura, e viver esse digital com um pouco menos de pressão, né, menos comparação e mais conexão com as coisas que nos inspiram, nos positivam e nos deixam bem, né? Então, é um esforço diário, não tem fórmula mágica, mas muito legal vocês dedicarem tempo a isso. Espero ter contribuído de alguma maneira. Conto sempre comigo e com a Cifernet. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau.